Então, ó, na aula passada eu fiz alguns gráficos para vocês lá no GeoGebra, tá? Então, como eu comentei na aula passada, eu não estou usando o cálculo para construir o gráfico, mas sim eu estou usando o cálculo para tirar informações da minha função olhando para os gráficos, tá? Bom, então o próximo gráfico que eu vou fazer para vocês é um gráfico de uma função periódica, quer dizer, mais ou menos periódica, né? Que é essa função aqui, f de x igual a cosseno de x dividido por 2 mais seno de x. Essa é a função que eu quero construir o gráfico. Eu já calculei a derivada dela na mão aí, tá? Eu fiz o cálculo da derivada e encontrei para esta função, depois vocês quiserem, vocês fazem a verificação. Na verdade, para a derivada primeira eu fiz os passos do cálculo, aí eu comecei a fazer, depois eu vi que para os próximos, para os exemplos posteriores ia ficar muito grande os cálculos, aí eu já usei um software que eu vou mostrar para vocês, o software que eu estou usando aqui, para fazer o cálculo da derivada. Ele chama Maple, mas pode usar também o Wolfram, por exemplo, você pode calcular a derivada desta função aqui, ou fazer na mão também e encontrar qual é a derivada. Bom, então essa aqui é uma função quociente, né? É um quociente de duas funções, então eu apliquei a regra do quociente aqui, ficou a derivada do de cima vezes a função que está embaixo, menos a derivada do de baixo, ó, 2 mais seno de x dá cosseno x. Na verdade eu até errei o sinal, né? Porque a derivada do de baixo... Ah, não, tá certo. A derivada do seno é menos cosseno. Então ficou. O derivado do seno é cosseno, mas por causa do sinal negativo ficou menos cosseno. Vezes a de cima, que é cosseno também. Fazendo a conta aí ficou aqui, ó. Seno vezes 2 dá menos 2 seno. Seno vezes seno dá seno ao quadrado, com o sinal de menos. Aqui é menos cosseno ao quadrado. Eu consigo tirar o seno ao quadrado e o cosseno ao quadrado em evidência aqui, porque vai dar seno ao quadrado quando eu multiplicar. E aqui vai dar cosseno ao quadrado, eu tiro em evidência com o sinal de menos. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, isso aqui é 1, tá? Então, em cima fica menos 2 seno x menos 1, dividido por 2 mais seno de x elevado ao quadrado. E a derivada segunda da função, aí eu usei o software aí, eu fiz o cálculo usando o software. O software que eu usei foi esse aqui, chamado de Maple. Esse aqui é o software que eu usei, né? Como é que eu faço para calcular a derivada nesse software, nesse Maple aí? Eu escrevo ela normal, né? Então eu defino uma função f. Para definir a função f usando o Maple, eu tenho que pôr ponto e vírgula. Então f é igual a cosseno de x dividido por 2 mais seno de x, que é essa que está aqui. Aí eu derivo essa função em relação a x. O comando para derivar é diff. Então a derivada de f em relação a x, eu simplifico aí, porque se eu calcular a derivada, simplesmente calcular a derivada, vou mostrar para vocês como é que eu faria, né? Eu dou um enter aqui, né? Ele calcula o de baixo. Se eu calcular só a derivada, às vezes ele não simplifica, ele deixa uma expressão maior, olha para você ver. Então, para ficar bonitinha, simplificada, a gente coloca esse comando simplify aqui, tá? Aí ele faz a derivada bonitinha. E para calcular a derivada segunda, eu derivo mais uma vez. Ó, eu defini o df como sendo a derivada primeira, é o nome que eu dei, pode colocar qualquer coisa aqui, tá? O nome, se você quiser colocar B, C, D, o nome que você quiser dar, você dá. Mas eu chamei de df e aí eu calculei a derivada. Então eu peguei o df e derivei de novo. Então essa é a derivada segunda daquela função lá. E eu peguei aqui e copiei lá, para eu poder jogar direto na expressão. Dá para eu fazer o gráfico aqui? Dá também, mas eu vou fazer no GeoGebra para a gente ver aí como é que fica no GeoGebra. Bom, então vamos lá, eu vou fazer o gráfico da função. Então a função é f de x igual a seno x, não, acho que é cosseno x. Cosseno x dividido por 2 mais seno x. Esse é o gráfico da função, olha lá.
Então, esse é o gráfico da função que eu quero fazer. Se você olhar para a função, ela é periódica, né? Ela é periódica, ela está se repetindo, uma função periódica é uma função que se repete. Se você tentar encontrar mais ou menos os pontos de máximo, estão aqui os máximos locais, né? Aqui é o máximo local, tá? Mais ou menos esse ponto aqui. Esse aqui é um mínimo local. E ela vai ter infinitos, né? Porque como ela se repete, tá? Se você for se distanciando cada vez mais, você vai ver que o gráfico da função vai ser sempre a mesma coisa. Ele se repete. Bom, vamos fazer o gráfico da derivada dela, né? O gráfico da derivada da função vai ficar igual a menos 2 seno x menos 1, tá? Menos 2 seno x menos 1. Menos 2 seno x menos 1. Isso tudo dividido por 2 mais seno x, elevado ao quadrado, tá? Então, isso aqui é o gráfico da função. Então, a gente vê claramente que o gráfico da derivada da função representa o comportamento que eu esperava que a função ia ter, né? Deixa eu dar um zoom aqui, só para a gente ver aqui numa região. Olha, eu espero, por exemplo, ó, que o gráfico da função f é a função verde, o gráfico da derivada da função é a função azul. Então, ó, onde a minha função ela é positiva, a função derivada é positiva, a função é crescente. Perceba que ele é, por exemplo, o azul, ela é positiva aqui, né? Desse ponto até esse ponto, ó. Esse ponto aqui, vamos dar um zoom lá só para a gente ver o que está acontecendo. Vou dar um zoom aqui. Este ponto aqui, ó, este aqui, é um ponto de mínimo local para a função. Tá? Ó, ponto de mínimo, porque a derivada primeira se anula. Então, a função daqui até aqui, a função verde, ela vai ser crescente. Ó. Se você olhar aqui, ó, a gente percebe o quê? Que ela é crescente. Ó. Ela está subindo, chega aqui, ela atinge um ponto de máximo, mais ou menos aqui. Ó. Tá? Que é exatamente os pontos em que a derivada primeira se anula lá. Ó. Então ela está satisfazendo o comportamento. Aí ela fica o quê? Ela decresce, né? Desse ponto aqui ela está decrescendo, então a derivada primeira ficou negativa. Até esse ponto aqui de novo, em que a derivada primeira se anula, ela começa a crescer de novo e aí vai, se repete o comportamento, né? Se eu tirar o zoom aqui, o comportamento dela se repete, tanto da função como da derivada primeira da função. E a derivada segunda da função, ela é... Eu vou copiar aqui. Eu achei bem esquisito lá o que deu a resposta, mas eu vou colocar o que a resposta deu. Deu essa coisa enorme aqui. É menos 2 seno x menos u vezes cosseno de x. Tá? Se a gente olhar lá, é isso aqui que está dando. Será que eu copiar aqui? Acho que eu copiar aqui não adianta nada. Não vou nem fazer isso, porque vai dar erro lá. Não tentei fazer, devia ter feito antes, mas então vai ficar menos 2 seno x menos 1 cosseno x. Então, menos 2 seno x. Opa. Menos 1 vezes cosseno x. Isso tudo dividido por quanto? Por uma coisa grande aí, ó. Menos 2. Ah, o 2 está do lado de fora. Seno x mais 6, cosseno ao quadrado de x. Dois está aqui.
Deixa eu escrever de novo, porque está dando errado. 2 vezes seno x menos 1. Isso tudo vezes cosseno x. Isso tudo agora sim dividido por seno x mais 6. Seno x mais 6 vezes cosseno x, isso aqui elevado ao quadrado. O negócio fica bem grande de escrever. Seno x mais 6, cosseno de x elevado ao quadrado, menos 13 seno x menos 14. Menos 13 vezes seno x menos 14. Tá, então esse é o gráfico, né? Vocês estão olhando aí o gráfico da derivada segunda da função, é o gráfico vermelho. Vou apagar aqui o azul, vou só olhar para o vermelho e o verde. Olha que legal. Vamos olhar só nessa região aqui, né? Na região próxima aqui desse comportamento aqui. O que a derivada segunda da função indica? Indica a concavidade da função, correto? Então, olha para a função que está acontecendo aqui. Ó. Nesse ponto, a gente vê que a função está mudando a concavidade. Para cá, a concavidade é positiva, né? Então, de menos 11 até esse ponto aqui, né? De menos 11 mais ou menos até esse ponto aqui, a concavidade é positiva. Mais ou menos isso que a gente espera, porque olha o que acontece com a derivada segunda. A derivada segunda é positiva. Aqui, a concavidade muda para baixo, olha. A concavidade está virando a boca para baixo. Olha, comportamento. A derivada segunda da função está ficando negativa, porque a derivada segunda indica concavidade. E nesse ponto em que a derivada segunda se anula é o ponto de inflexão. Então aqui a gente tem esse ponto de inflexão aqui. Olha um detalhe interessante, é o seguinte. A derivada segunda aqui está parecendo quase zero, né? Uma região que ela está quase zero. O que acontece nesse caso em que a derivada segunda está parecendo ficar zero? Se a gente está olhando, é claro que não está zero. Se você chegar ali e der um zoom, você vai ver que ela não está zero. Ela está parecendo que está zero, mas ela tá ficando próximo de zero. Mas não é zero. Se você for aumentando o zoom, você vai ver que ela não é zero. Ó. Tá vendo? Não é zero, mas está próximo. Bom, qual o comportamento que vai ter a função nesse caso? Quando a derivada segunda se anula numa região grande, como nesse caso aqui, ou parece se anular numa região grande, como esse caso aqui, o que acontece com a concavidade da função? A função não tem nem concavidade para cima nem para baixo. Não ter concavidade para cima nem para baixo é se parecer com uma reta. A única curva que não tem concavidade nenhuma é a reta, porque a reta não aponta nem para cima nem para baixo, ela é uma reta mesmo, tá? Não importa qual a inclinação da reta, é só a concavidade, porque a derivada segunda dá concavidade. Então o que a gente percebe aqui? A gente percebe que apesar da concavidade aqui estar para baixo e aqui mudar para cima, nesta região parece que é uma reta. Se você olhar, aumentar o zoom aí, ó, então parece que é uma reta aí, ó. E isso é evidenciado pela derivada segunda parecer ficar zero. Tá? Então o comportamento do gráfico ele é bem colocado pelo comportamento de como a função tem da derivada primeira e da derivada segunda da função. Um outro exemplo que eu quero fazer aí é da função logaritmo, que é a função ln de 4 menos x
quadrado. Vamos lá fazer o grafo dessa função. Tá? Calculei a derivada primeiro dela. Aqui já ficou até mais fácil de escrever, né? Ficou menos 2x dividido por 4 menos x quadrado. E a derivada segunda ficou menos 2x quadrado menos 8 dividido por x quadrado menos 4. Depois vocês podem verificar aí se está correto, mas eu calculei usando o programa Maple. Tá? Ó, se vocês olharem aqui, está aqui a derivada. Eu chamei o g de ln de 4 menos x quadrado, está aqui. Calculei a derivada primeira dele em relação a x, está aqui. Ó. Calculei, mandei simplificar. Calculei, não, desculpe, isso aqui é a derivada segunda. Eu calculei a derivada primeira, nem precisava simplificar aqui porque já ficou muito simples, é exatamente o que eu tinha achado lá. E eu calculei a derivada segunda da função, ou seja, eu peguei a derivada primeira que eu tinha encontrado aqui, ó, dg, derivei mais uma vez. O comando para derivar é diff dg em relação à variável que eu estou derivando. O x é a derivada que eu estou, a variável que eu estou fazendo a derivada da função. Então deu essa expressão que eu copiei aqui, tá? Então, provavelmente não está errado, muito provavelmente. Então vamos lá, então vamos fazer a próxima. Eu vou apagar esses dois aqui, né? Então eu vou chamar de ff a minha função. Vai ser igual a ln de 1 menos 4 vezes x elevado ao quadrado. Tá? Eu acho que é essa aqui. Não, é 4 menos x quadrado, desculpe. É 4 menos x quadrado. Quatro menos x quadrado. Um detalhe importante é que essa função ela não está definida para todo o domínio. Olha qual o domínio que a função está definida. Ela está definida só para x entre menos 2 até 2. Olha, o menos 2 e o 2, essas retas aqui, são assíntotas verticais para a minha função. Quando eu me aproximo pela direita de x tendendo a menos 2, o limite lateral para x tendendo a menos 2 pela direita, ela tende para menos infinito. E para x tendendo a 2 pela esquerda, ela tende para menos infinito também. Tá? Então, o gráfico feito da função, a gente consegue, inclusive, identificar qual o domínio desta função. A derivada primeira desta função aí é menos 2x dividido por 4 menos x quadrado. Então, vamos lá. Então, vou chamar de gg de x é igual a menos 2x dividido por 4 menos x elevado ao quadrado. Tá? Um detalhe interessante aí é o seguinte, olha, a derivada primeira da função, ela está definida num domínio diferente do domínio do logaritmo. O logaritmo só está definido aqui, mas a derivada primeira da função está definida nessa região aqui. Por que acontece isso aqui? Isso aqui acontece porque quando você faz a derivada da função logarítmica, você obtém uma função que não é logarítmica mais, tá? Ela muda o comportamento da função, ela deixa de ser logaritmo, ela vira uma função racional. Mas o correto para a gente identificar a região no qual a gente vai olhar a derivada é apenas no domínio da função original. Não faz sentido você querer tirar conclusão fora do domínio da função original. Então, este pedaço para cá e este pedaço para cá, eles fazem parte do domínio desta função aqui. Mas se a gente quiser olhar esta função apenas como a derivada da função logarítmica, a gente só pode considerar a parte em que faz sentido, que é de menos 2 até 2, tá? Então a gente esquece essas partes azuis aqui e olha, né? Então se a gente quiser, a gente só olha aonde faz sentido para a gente, que é entre menos 2 e 2,
que é o comportamento. Olhando para a derivada da função, o que, que a gente tem? Olha, a derivada da função ela é positiva entre menos 2 até zero. Esse comportamento aqui ele é bem identificado na função vermelha, porque ela é crescente, olha, ela é crescente aqui. Neste ponto zero, a derivada se anula, é um ponto de máximo para a minha função, e a partir deste ponto ela decresce, desculpa, é negativa, né? Então quer dizer que a função vermelha é decrescente, olha. Então o comportamento está bastante adequado aí para a função. E a derivada segunda da minha função, que eu vou olhar aqui, é menos 2x² menos 8 dividido por x² menos 4, tudo elevado ao quadrado. Tá? Então, eu vou chamar de HH igual a menos 2x elevado ao quadrado, menos 8, isso tudo dividido por 4 menos x elevado ao quadrado. Você fala, professor, lá não estava escrito assim, lá está escrito x² menos 4 elevado ao quadrado. Tanto faz, tá? Porque 4 menos x elevado ao quadrado é a mesma coisa que x² menos 4 elevado ao quadrado. Porque quando você tem uma potência elevada ao quadrado, você pode alternar o sinal, ou seja, isso aqui, 4 menos x ao quadrado elevado ao quadrado, é a mesma coisa que x² menos 4 elevado ao quadrado. Bom, olhando aqui, deixa eu ficar um pouquinho mais longe, olhando aqui para a minha função, vou olhar para a função e para a derivada da função. Perceba que a derivada segunda também só vai fazer sentido aqui, né? Entre menos 2 e 2, mas perceba que a derivada segunda é sempre negativa. Sempre negativa. Então indica o quê? Indica que a concavidade da minha função original ela é negativa. E é realmente só negativa a concavidade da função original. Ou seja, a concavidade da função ln de 4 menos x², ela está apontando para baixo. Um fato interessante deste gráfico aqui, se a gente quiser olhar para o gráfico também, uma outra coisa interessante do gráfico do logaritmo aí, é que ele é uma função par, olha, ela é simétrica em relação ao eixo x. Ela é simétrica. Deixa eu apagar aqui. Porque é simétrica, se você olhar isso como um espelho, esse lado é exatamente igual a esse lado aqui, né? Então isso aqui realmente ela ela usa o eixo y como um eixo de simetria, não o x, né? O eixo y é um eixo de simetria para o gráfico da função. E finalmente a última aí que eu vou fazer, que vai ser o gráfico da função x² dividido por x² mais 1, tá? Também calculei a derivada jogando no programa, depois eu vou copiar aqui e vou jogar lá. Fazendo na mão ia demorar um pouquinho, então eu fiz tudo lá no programa. Então a função é ffx, que é igual a x elevado ao cubo, dividido por x² mais 1. Então, dividido por x² mais 1. Esse é o gráfico da função, tá? Uma coisa interessante que essa função tem, ela tem o que a gente chama de assíntota oblíqua. O que é uma assíntota oblíqua? Bom, a gente viu dois tipos de assíntota aí. A gente tem a assíntota vertical, que são aquelas assíntotas para cima aqui. As assíntotas verticais acontecem, em geral, quando a função minha ela tem um ponto em que tem divisão por zero embaixo, mas em cima não é zero, né, para dar mais ou menos infinito. Então a gente calcula os limites laterais para poder ver o comportamento da função. Então ela vai ter uma assíntota vertical naquele ponto.
Uma outra assíntota que a gente estudou era aquela assíntota do limite quando o x vai para mais ou menos infinito e o limite tendia para um número. Tá? Então a gente viu aquela assíntota horizontal, né? Tinha exemplos de funções que tinha assíntota horizontal. Este caso aqui tem uma assíntota oblíqua. Quando que o assíntota oblíquo aparece? Aparece quando você tem um limite, se você mandar o x indo para mais infinito aí, ó, para onde que essa função vai? Lembra como é que a gente faz? A gente coloca o maior grau em cima, que é x ao cubo, o maior grau embaixo, que é x quadrado, tá? Cancela, né? Então x ao cubo dividido por x quadrado vai dar x. Então quando o x vai para o infinito, essa função tende à função x. Então ela tende a uma reta, você tá vendo? Tá vendo que legal? Então quando o x vai para o infinito, ela está parecendo uma reta, tanto lá em mais infinito quanto em menos infinito. Então ela está tendendo a essa reta. Ela não é a reta, mas ela está tendendo a reta x. Se eu fizer o gráfico da reta x aqui, ó, vou pôr aqui o vou pôr f1 de x para ficar diferente, né? Vou pôr a reta x. Olha lá para você ver, ó, tá vendo? Olha, ela está tendendo a essa reta. A verde, o gráfico verde, está tendendo a ter o comportamento da reta x. Quanto mais a gente cresce no valor do domínio, mais próximas as retas estão. Chega uma hora que aparece que uma está em cima da outra. Você não consegue ver a diferença entre elas. Então, o comportamento da função, quando o x vai para mais infinito, é esse comportamento aí, tender para esta reta vermelha. Tá? Então essa é uma assíntota oblíqua. Isso seria verdade, por exemplo, ó, se eu colocasse aqui, fosse 3 aqui, ó, não vai ser esse que eu vou fazer, mas se eu colocasse 3, olha lá, é a reta verde, então ela tenderia a quê? Ela tenderia a 3 vezes x, quer ver? Tá vendo? Ó, olha, quando o x vai para mais infinito, ó, a reta verde se aproxima da reta vermelha. Tá? Então esse é chamado de assíntota oblíqua, né? São assíntotas oblíquas da função. Eu vou apagar porque eu não vou usar elas, mas é um comportamento interessante. Um outro comportamento interessante que esse gráfico tem, ele é ímpar, tá? Ele é antissimétrico em relação à origem. Ele é um gráfico de uma função ímpar, tá? Então se você olhar aqui, qual que é o comportamento da função ímpar? O que você faz? Ó, você pega, espelha esse lado para cá, tá? Então você pega isso como espelho, né? Então ficaria assim mais ou menos o gráfico. Depois você espelha o gráfico, esse gráfico invisível aí que você tem que imaginar, né, como espelho, espelha em relação ao eixo x. Então vai dar esse pedaço aqui, ó. Tá? Então ela é uma função ímpar. A gente pode ver que é uma função ímpar, por exemplo, você pegar a função f no ponto 1, quanto que ela vai dar? Vai dar 3 meios. Se eu pegar no menos 1, vai dar menos 3 meios, quer ver? Olha lá, menos 3 meios. Pega no ponto 4, tá? 192 dividido por 17, pega no menos 4, vai dar negativo, tá vendo? Então a função ímpar tem este comportamento, diferente desta, que acontece no caso da função par. Opa. Que acontece aqui na função par. Vou pegar a função f, vou escrever aqui, né? Então, ff era uma função par. Então, ff de 1 dá 0 ponto, pá. Menos 1 vai dar a mesma coisa. Olha lá, mesmo valor. Tá? Então, a função ímpar, o sinal fica negativo em relação aos valores positivos. Então, essa é ímpar. Se pegar 4, vai dar positivo. E a função par, o valor continua sendo positivo. Deixa eu deletar aqui. Bom, então vamos lá, vou fazer o gráfico agora da derivada primeira da função, da derivada segunda da função. Então a derivada primeira é x quadrado mais 3 dividido por x quadrado mais 1 elevado ao quadrado. Então é g de x, é x elevado ao quadrado, vezes x elevado ao quadrado mais 3, que mais, dividido por x mais 1 elevado ao quadrado.
Não, desculpa, x² mais 1 elevado ao quadrado. Dividido por x ao quadrado mais 1, isso tudo elevado ao quadrado. Olha lá o gráfico da derivada. Aqui você fala, professor, o x² não tinha que estar multiplicando isso tudo aqui, x² mais 3? Mas do jeito que está aqui também serve, tá? Porque o x² está multiplicando o x² mais 3. Tá? Ó. Escrever assim, ou do jeito que está escrito aqui, também tá bom. Tá? Do jeito que está aqui, está correto também. Ó, a derivada primeiro que acontece da função, olha lá, ela é positiva, né? Então a função ela é crescente e ela continua sendo positiva para lá. Vamos dar um zoom para você ver. Ó. Essa derivada aqui, primeiro, ela nunca é negativa, ela sempre é positiva. Então, esse ponto aqui, lembra quando a gente tem aquele comportamento em que a derivada primeira ela é positiva, se anula num ponto e volta a ser positiva, nesse caso aqui, esse ponto aqui não é ponto de máximo nem ponto de mínimo da função. Ó, a gente está vendo que a derivada primeira da função se anulou nesse ponto. A gente vai ver que a derivada segunda também vai se anular nesse ponto. Quando a derivada primeira e a derivada segunda se anulam num ponto, a gente não pode usar a regra da derivada segunda para identificar se o ponto crítico é ponto de máximo ou ponto de mínimo. A gente tem que usar a regra da derivada primeira. E como é que é a regra da derivada primeira? A regra da derivada primeira diz o seguinte: se a sua derivada não troca de sinal, que esse caso aqui não está trocando, hein? Se a derivada primeira não troca de sinal, o ponto é um ponto de inflexão. E é claramente um ponto de inflexão. O que está acontecendo nesse ponto? É ponto de máximo? Não. É ponto de mínimo? Não. O que está acontecendo nesse ponto? A concavidade está mudando. Olha, a função tinha a concavidade para baixo aqui e passou a ter a concavidade para cima. Tá? Então, olhando para a derivada primeira da função, a gente percebe esse comportamento. Quando a derivada primeira não muda de sinal, quer dizer que a função ela não muda o crescimento. Então, neste caso, a minha função ela é crescente até esse ponto, dá uma descansada aqui, né? Dá uma respirada e volta a crescer. Ó. Ela não começa a decrescer. Então, nesse caso, a função, se a derivada primeira não troca de sinal, quer dizer que o ponto crítico, que isso aqui é um ponto crítico, que a derivada primeira se anulou, quer dizer que o ponto crítico não é nem de máximo nem de mínimo, é um ponto de inflexão. Vamos ver a derivada segunda lá, só para a gente verificar realmente que isso acontece, é menos 2x, x² menos 3, tá? Então é menos 2x menos 2x vezes x² menos 3 dividido por x elevado ao quadrado mais 1, isso tudo elevado ao cubo. Tá lá. Olha o gráfico da derivada segunda, como é que ele é bonitinho. Mas perceba, ó, nesse ponto aqui, x igual a 0, a derivada primeira se anulou. Tá? Vou apagar o gráfico da função, vou deixar só da derivada primeira e da derivada segunda. Olha lá para você ver, ó. A derivada primeira se anula e a derivada segunda se anula também. Então, no ponto em que a derivada primeira e a derivada se anula ao mesmo tempo, a gente tem que olhar o sinal da derivada primeira. Como a derivada primeira não trocou de sinal, o ponto é um ponto de flexão. Obviamente, a gente já poderia ter olhado diretamente do gráfico aqui, né? Do gráfico verde, a gente vê que esse ponto de flexão. Mas a ideia corrobora tudo que a gente conhece sobre a parte do cálculo aí. Só para a gente olhar, vamos olhar só o gráfico da derivada da função e da derivada segunda da função. Então, ó, a derivada segunda é para baixo, tá vendo? Ó, a derivada segunda aqui é para baixo. Então, quer dizer que a concavidade aqui é para baixo. Tá vendo que a derivada segunda se anula aqui nesse ponto também? Então, a função minha está mudando a concavidade a um ponto aqui.
Não está parecendo muito claro essa mudança de concavidade, mas ela está mudando, tá? Porque a derivada segunda se anula aqui, então quer dizer que a concavidade está mudando. Ela deixou de ser concavidade para baixo e passou a ser concavidade para cima, porque a derivada segunda ficou positiva. Mas aqui é bem mais claro, né? A derivada segunda aqui ficou positiva, ó, até esse ponto. Então ela tem uma concavidade positiva, depois ela muda para concavidade para baixo de novo, em algum ponto bem lá em cima, mas como o assíntota é oblíquo, a gente quase não vê essa concavidade para baixo aí, tá? Bom, então esse é o comportamento que a gente tem para função. Vou contar uma história aqui, basicamente, o seguinte, ó, a integral, ela, historicamente, ela é um conceito que surge antes, mas muito antes da derivada, o conceito em si, não a formalização, mas a ideia, o conceito. Qual era o conceito de integral, o conceito inicial de integral que se estava interessado em fazer? Olha, era basicamente calcular uma área. Cálculo de área é uma coisa que os gregos antigos já conheciam e conheciam bem. Eles conseguiam fazer cálculo de áreas de figuras assim bastante difíceis. Por exemplo, a do círculo. Eu vou utilizar a técnica que os gregos usaram para fazer o cálculo da área do círculo, aí vocês vão ver, é chamada técnica de exaustão, mas eles tinham a ideia dessa técnica. O cálculo do volume da esfera era um cálculo bastante complexo, tá? Então, historicamente, o conceito da integral ela surge muito antes dentro da matemática, tá? Do que o conceito da derivada. O conceito da derivada surge com Newton e Leibniz no século XVII, tá? No finalzinho do século XVII, 1600 e qualquer coisa. Mas o conceito da integral é um conceito. A ideia da integral, não a formalização, mas a ideia da integral era um conceito que os gregos já conheciam, outros povos também, ou seja, antes de Cristo já era um conceito matematicamente estabelecido, aceito. É claro que com o Newton e a ideia do cálculo, vocês vão ver que a ideia do cálculo diferencial, há uma conexão muito boa entre a integral e a derivada, e aí vocês vão ver por que a gente aprende primeiro limite, depois o conceito de derivada e posteriormente o conceito de integral. Bom, mas vamos lá, né? Então, historicamente, o que a gente quer? Né? Então, tem uma função f de x, definido no intervalo a até b, e eu quero fazer o quê? Eu quero encontrar a área abaixo desta curva aqui, ó. Esta área aqui. A área abaixo da curva seria a área entre o gráfico da função f de x e o eixo x, tá? Então eu quero encontrar a área dessa curva aqui. Bom, o processo para fazer o cálculo desta área aqui, ele utiliza-se um método, né? A ideia do Newton, né? Ele se baseou no processo de exaustão utilizado para os gregos para calcular a área de figuras. E como é que era o processo de exaustão? Vou aplicar o processo de exaustão para vocês no cálculo da área do círculo. Vocês vão ver que vai sair bonitinho no cálculo da área do círculo. Óbvio que eu vou usar o conceito que a gente já conhece do cálculo. Os gregos não conheciam esse conceito, mas eles tinham outros recursos lá para eles chegarem na mesma resultado que eu vou chegar. Mas como é que era o processo de exaustão? Olha, eu tenho o círculo, tá? Eu vou aproximar a área do círculo utilizando áreas de figuras conhecidas. Então, o que eles fazem, né? Então, eu pego o meu círculo. Qual a área de figura conhecida? São as áreas por exemplo, de triângulo, de quadrados, áreas de figuras conhecidas primeiro, né, do que a área do círculo, eram essas figuras aí. Era quadrado, retângulo, trapézio,
triângulo. Então, o que que eu vou fazer? Então, eu introduzo dentro do meu círculo, eu coloco aqui triângulos, tá? Para facilitar a minha vida, eu vou colocar triângulos que são todos iguais. Eu vou colocar dentro do processo a gente chama uma partição homogênea, tá? Então eu vou colocar todos esses triângulos aqui sendo iguais. É, o que vai ser para esses triângulos serem iguais, né? Então eu coloco todos eles saindo da origem, tá? Então aqui é a origem, desculpe, é o centro do círculo. Este é o centro do círculo, tá? Então eu coloco cada um desses triângulozinhos aqui com abertura teta aqui, tá? De ângulo, tá? Então todos eles são teta de ângulo. Cada triângulo é um triângulo que tem dois lados iguais, tá? Então esse triângulo é um triângulo isósceles, né? Então ele tem dois lados iguais. Então cada triângulo ele tem, esse lado é um raio, esse também é um raio, né? Ó, raio, 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 raio. E aqui tem o ângulo θ, tá bom? É possível a gente calcular a área de cada um desses triângulos. Então ele está fazendo o quê? Ele está aproximando a área do círculo pela soma das áreas do triângulo. Você está percebendo que você está perdendo um pouquinho aqui, você está errando. Mas a gente faz o quê? Vamos dar uma refinadinha. O que é refinar? Refinar é enfiar mais triângulos lá dentro, tá? Então, ao invés de usar esses triângulos aqui, vamos colocar, dobrar o número. Então, vou colocar aqui, então aqui era θ, então vou colocar em cada um desses triângulos aqui, eu vou dividir os triângulos por 2. Olha o que acontece com a sua aproximação da área. Então, ó, vou fazer só com esse aqui, vocês já vão perceber a ideia. Então, eu vou colocar 2 triângulos aqui. Então, cada triângulo eu vou dobrar o número. Então, ele vai ficar mais um aqui, né? Olha lá. O que aconteceu com esta área aqui? O erro que a gente tinha, né? O que eu estou perdendo aí já diminuiu, né? Não? Tá? Então, aqui ficou θ sobre 2, né? Θ sobre 2. Pode fazer a mesma coisa com cada um deles. Agora você faz o quê? Divide de novo esse triângulo aqui, ó. O que você está percebendo? Você percebe que a área que você tinha perdido, que inicialmente era essa quantidade rosa aqui, ó, magenta, né? Não rosa, magenta. Quando você refinar dividir, colocar mais triângulos lá dentro, o que acontece? Olha a área que você perdeu, A área que você perdeu ficou a soma dessa quantidadezinha aqui com essa aqui, ó. Você já perdeu menos, tá certo? Agora pensa no processo de enfiar uma quantidade cada vez maior de triângulos. Então pensa o que você está fazendo, olha a ideia que você está tendo. Então quanto mais triângulos você enfia para aproximar a área aqui, né? Menos perda você está tendo, tá? Então o processo era chamado de processo de exaustão, por quê? Porque a gente levava essa quantidade de triângulos a uma quantidade infinita de triângulos. Os gregos tinham uma deficiência, eles não tinham um conceito de limite bem estabelecido, como o conceito que a gente foi definido pelo Newton. Mas eles tinham o conceito da soma infinita de quantidades. Tá? A série geométrica era conhecida pelos gregos. Então, sim, eles conseguiam perceber e mandar essa quantidade de triângulos para ser uma quantidade infinita. Tá? Bom, então vamos fazer o seguinte. Vamos calcular a área de cada um dos triângulos, aí eu vou passar o processo de limite. Então vamos lá. Então vamos encontrar a área do círculo através do processo de exaustão e usando o processo de exaustão o nosso conceito, o conhecimento de limite, tá? Bom, então suponha que a gente tem N triângulos, N triângulos, tá? Então uma quantidade N qualquer, porque eu vou mandar esse N para o infinito, tá? Todos iguais. Então, se eu tenho N triângulos todos iguais, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular quanto que vale esse ângulo θ em função de N. Olha, os gregos sabiam que quando você dava uma volta completa no círculo, você tinha o quê? Você define isso como 2π, né? Então, a volta completa é 2π. Então, se você tem exatamente N triângulos,
Então, você pegar aqui, você vai ter quantos tetas você vai ter? Ó, vai ter teta, mais teta, mais teta, mais teta, mais teta, mais teta. Então, vai ficar o quê? N teta vai dar uma volta completa. Ó, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos. Então, quantos tetas você tem? Você tem 6 tetas, né? Então, 6 tetas vai ser igual a 2π. Então, quanto que vai valer teta? Varia 2π dividido por 6. No caso, eu tenho n triângulos. Então, seria n teta igual a 2π. Ou seja, o teta vai ficar 2π dividido por n. Então, eu já sei quanto que vale o teta. Então, já circulo e guardo essa quantidade aqui, porque eu vou usar mais tarde. Então, teta é igual a 2π sobre n. Agora, eu vou pegar um triângulo desse triângulo isósceles e vou calcular a área dele. Tá? Eu sei que esse triângulo tem qual lado que eu conheço com certeza absoluta. Esses dois aqui, ó. Esse e esse valem R. R é o quê? É o raio do triângulo, tá? Fala, professor, o que é o R? É o raio do triângulo. Lembra? Quando você tem um ponto de um centro até o círculo, né? Então a distância do centro até o círculo mesmo é o raio, tá? Então eu estou colocando esses triângulos aqui para ficar bem simétrico, para eu usar o processo de exaustão de modo bastante fácil. Eu estou usando esses triângulos aqui no centro, né? Então a distância desse ponto até qualquer ponto do círculo é R. Então cada lado do meu triângulo é R. Se você for enfiando mais triângulos aí, continuará sendo R. O que vai mudar? Vai ser o ângulo θ, tá? Mas o raio não muda. O lado do triângulo não muda. Muda a abertura, né? O que está acontecendo? Os triângulos estão ficando cada vez mais fechados, tá bem? Mas o raio continua, o lado continua sendo R. E como é que a gente calcula a área desse triângulo? Ó, a primeira coisa que a gente tem para calcular a área do triângulo, a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Tá certo? Essa é a área do triângulo. O que a gente faz? A base eu vou chamar de A. A altura eu vou chamar de H. Tá certo? Como é que eu consigo encontrar H e A em função de R e θ? Tá? Então eu faço o quê? Eu pego, nesse triângulo não posso usar trigonometria direto, porque o triângulo não é retângulo. Mas como o triângulo é isósceles, eu posso fazer o quê? Eu posso pegar deste vértice aqui, eu traço a reta saindo do vértice fazendo um ângulo de 90 graus com o lado oposto. Esta reta que sai de um vértice e faz um ângulo de 90 graus com o lado oposto, ela é uma altura. A altura é o quê? Todo triângulo tem 3 alturas. Quais são as alturas do triângulo? Qualquer reta saindo de um vértice e fazendo um ângulo de 90 graus com o lado ou o prolongamento do lado é uma altura. Deixa eu colocar uma página a mais aqui só para lembrar para vocês isso aqui de geometria, né? Então, por exemplo, se a gente tiver esse triângulo aqui, ó, você fala, professor, esse aqui é um triângulo também, ó. Tá vendo? Esse triângulo, ele tem um ângulo maior do que 90 graus, aí. Aqui não tá aparecendo, opa. Não tá aparecendo um triângulo, mas essa aqui é uma reta, tá? Esse aqui é um triângulo que tem um ângulo obtuso. Ele vai ter 3 alturas. Quais são as alturas? Eu vou fazer para vocês aqui, ó. Esta é uma altura, então sai de um vértice e vai ter um lado de lá fazendo um ângulo de 90 graus. Ó. Essa é uma altura. Essa aqui também vai ter uma altura, né? Então vai sair daqui fazendo um ângulo de 90 graus. Para sair daqui fazendo um ângulo de 90 graus, eu vou ter que fazer o prolongamento desse lado aqui. Ó. A altura aqui, ó, tá lá de fora, mas é uma altura. Ó. A outra altura, ó. Essa aqui é um H1. Essa é uma altura 2. E a altura 3, para sair aqui e fazer um ângulo de 90 graus, eu tenho que fazer um prolongamento desse lado aqui. Então tem 3 alturas. Ó. Qualquer uma delas serve para você calcular a área. Só que em relação a essa altura, a base é essa. Em relação a essa altura, a base é esse tamanho vermelho aqui. Em relação a H1, essa é a base aqui, tá? Então a gente. A altura. Anderson, Oi. deixa eu te interromper. Você não consegue colocar um ponto um pouquinho maior, porque não dá para enxergar direito.
Você falou assim, essa base em relação àquela, eu não consigo chegar. Tá, um ponto um pouquinho maior da minha caneta. A ponteira da caneta. Eu não sei se o pessoal está chegando, eu não consigo Tá, chegar. eu posso riscar. É, não dá para eu deixar maior. Bom, eu vou riscar então, ó. Então, em relação a esse lado aqui, ó, a base é essa aqui, ó. O H1, esta é a base. Então, vou chamar isso aqui de B1, tá? Em relação ao H2, que é esse aqui, a base é quem? É essa aqui, que é o A2. A base é sempre o lado, tá? A base é o lado no qual você está fazendo a projeção da altura. A base é sempre um lado do triângulo. Sempre um lado do triângulo, tá? Então, a altura H1, você sai deste vértice aqui, que eu estou circulando, até esta base vermelha aqui, ó. Esta aqui, essa base vermelha aqui, ó. Esta. Então, a altura H1, esta é a base B1 relativa à altura H1. Em relação ao H2, que sai deste vértice aqui que eu estou circulando, e vai até este prolongamento que eu desenhei aqui, ó, porque para fazer um ângulo de 90 graus eu tive que prolongar o lado, mas a base referente ao H2 é esta aqui, A2. E em relação à altura H3, que eu tive que sair desse vértice e pegar o prolongamento deste lado aqui, ó, deste lado, a base relativa a H3 é esta aqui, que é o A3, que é este lado aqui. Então, a base sempre é um lado do meu triângulo, tá? Eu chamei de B, né? Então, isso aqui é B3, isso aqui é B2. Então, cada lado é uma base referente a cada uma das alturas, tá? Então, para calcular uma altura do triângulo é fácil, é só você sair de um vértice e fazer um ângulo de 90 graus com o lado oposto ou o prolongamento do lado. No caso do triângulo isósceles, é fácil da gente calcular a altura aqui. Por quê? Porque no caso desse triângulo isósceles, eu posso escolher esta altura aqui para facilitar a minha vida. Então, aqui vai ficar a minha altura que eu vou calcular, e aqui vai ser a base referente a essa altura. Ó. Esse lado aqui vai ser a base referente a essa altura aqui. Olhando para esse triângulo aqui, qual triângulo que eu vou construir? Para você usar trigonometria, você tem que ter um triângulo que é retângulo. Então, a partir do corte ou da altura, você consegue encontrar esse triângulo aqui, ó. Só esse pedaço, esse triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo é formado por isso aqui, ó. H, A sobre 2. Por que eu sei que é A sobre 2? Porque o triângulo é isósceles. Então, quando você corta um vértice de um triângulo isósceles e esse vértice está encerrado pelos dois lados do triângulo isósceles, a altura fica uma bissetriz do ângulo θ, ou seja, ela divide um ângulo θ em dois, por simetria mesmo, tá? Então, por simetria, quando você desenha a altura, você vai ter dois triângulos que são iguais. Esse triângulo que eu desenhei em vermelho e o outro pedaço dele vai ser igual a ele. Então, esse lado é a altura, né, que eu circulei. Esse aqui é o A sobre 2 e esse é o R. E aqui é θ sobre 2. Tá? Então, também vou aproveitar e fazer o desenho aqui, né? Então, ó, bem grandão, tá? H, A sobre 2, R, θ sobre 2. Usando trigonometria aqui, o que a gente tem? A gente tem que a hipotenusa é o R. Então, o cateto adjacente ao ângulo θ é o H, tá? E o cateto oposto ao ângulo θ é o A sobre 2. Tá bem? Então, usando trigonometria, a gente sabe o quê? Que o cosseno de θ sobre 2 é igual a H sobre R, que é o lado adjacente sobre R, ou seja, o H é R cosseno de θ sobre 2.
E o seno de θ sobre 2 vai ficar igual ao quê? Vai ficar o A dividido por 2, dividido por R, tá certo? Ou seja, o A vai ficar igual a 2R seno de θ sobre 2. Só fazer a conta aí que vai dar. É só o A sobre 2, isso aqui vai ficar assim, né? Seno de θ sobre 2 igual a A dividido por 2R, né? Porque o 2 vai multiplicar com o R. Aí eu passo 2R multiplicando e acho que A é igual a isso aqui. A é igual a 2R seno de θ sobre 2. Tá bem? Bom, então voltando aqui, é o que eu tenho aqui, ó. O A... Bom, eu coloquei o A, eu tô colocando só esse lado, só esse tamanho aqui, tá? Então, vou colocar aqui 2A. Então, A é só esse tamanho, então aqui vai ser A. Tanto faz, tá? Facilita aqui também para mim no cálculo. Então, aqui é A. Então, se aqui for A, né? Então, se aqui for A, na hora do cálculo, a única diferença é que não vai ter esses dois embaixo aqui. Então, vai ficar A sobre R. Então, que é A sobre R, então A vai ficar igual a R seno de θ sobre 2. Só lembrando que o lado total do triângulo, agora, do jeito que eu escrevi aqui, é 2A ao invés de ser só A. Então, se aqui for 2A, até facilita, não precisa trabalhar com fração. Bom, então ficou o quê? O H igual a R cosseno de θ sobre 2 e o A igual a R seno de θ sobre 2. Como é que é a área do triângulo? Vocês lembram? A área do triângulo vai ser o quê? Vai ser a base vezes a altura dividido por 2. Quanto que é a base do meu triângulo? É 2A. Tá certo? Ó, 2A. Quanto que é a altura? É H. Dividido por 2, aí cancela esse 2 com esse 2 aqui. Então, só sobra A vezes H. Até ficou mais fácil mesmo, tá? Por causa disso que eu tinha colocado 2A para poder cancelar o 2 com 2 aqui na minha fórmula. Bom, quem que é A? A é seno θ sobre 2R. Então, ó, R seno θ sobre 2, está aqui, ó. E quem é o H é R cosseno θ sobre 2, que está aqui, tá? R cosseno θ sobre 2. R cosseno θ sobre 2 que está aqui. Bom, aí eu posso fazer o quê? Eu posso fazer R vezes R, que dá R ao quadrado, tá? Seno θ sobre 2 vezes cosseno θ sobre 2 eu escrevo aqui. Então, a área do triângulo, de cada triângulo, é dada por esta fórmula aqui, ó. R ao quadrado, seno θ sobre 2, cosseno θ sobre 2. Lembrando que quem é θ? Θ é 2π dividido por n, tá certo? Então, θ sobre 2 vai ficar o quê? Eu passo esse 2 dividindo, então θ sobre 2 vai dar π sobre n. Então, a área de cada triângulo, escrevendo em função de n e π, vai ficar r ao quadrado, seno de π dividido por n, cosseno de π dividido por n, tá bem? Bom, então continuando aí o cálculo. Bom, então para a gente fazer a aproximação da área do círculo, o que eu vou fazer? Então a área do círculo vai ser o quê? Vai ser aproximadamente a soma das áreas de todos os triângulos. Então eu tenho n triângulos, então eu estou aproximando a área do círculo pelo quê? Por n vezes a área do triângulo, de cada um dos triângulos, porque cada triângulo eu tenho a área. Se eu tenho n triângulos, o que eu faço? Para achar a área do círculo aproximada, eu pego o n e multiplico pela área do triângulo. A área do triângulo é seno de π dividido por n, cosseno de π dividido por n r ao quadrado. Então, a área do círculo vai ser aproximadamente n r ao quadrado seno de π sobre n, cosseno de π sobre n. Aí, o que eu faço? O processo de exaustão,
é aquele processo no qual a gente vai fazer o quê? Eu vou colocar uma quantidade infinita de triângulos. Colocar uma quantidade infinita de triângulos é mandar o n indo para o infinito. Então, vou pegar o limite do n indo para o infinito aqui, ó. Então, para achar a área do círculo, eu faço esse processo aqui, ó. Eu mando o n indo para o infinito. É claro que aqui a gente vai ter o seguinte comportamento. Olha para você ver. Limite do produto é igual ao produto dos limites. Eu vou separar o produto dos limites da seguinte forma. Olha o seguinte. Como esse limite é tomado em relação a n, o que não depender de n é uma constante em relação ao limite. Então, por exemplo, aqui, o r ao quadrado eu posso tirar para fora. Então, o r ao quadrado sai aqui para fora porque ele não depende do n no limite. Então, sobra para mim sobra o limite n, seno de n, seno de π dividido por n, vezes cosseno de π dividido por n. Eu vou reescrever esse limite dessa seguinte forma. Vou escrever o limite quando o n vai para o infinito de n vezes seno de πn, já vou dizer por quê, vezes o limite de n cosseno de π dividido por n. Por que eu escrevi o limite desse jeito? Primeiro eu posso, porque lembra que o limite do produto é igual ao produto dos limites. Mas eu escrevi desse jeito pelo seguinte motivo. Olha, o limite de cosseno de πn quando o n vai para o infinito vai dar cosseno de π dividido por infinito. Π dividido por infinito, né? Então, se a gente fosse usar a grosso modo o cálculo aqui, né? Cosseno de π dividido por infinito, qualquer número dividido por infinito dá zero. Então, isso aqui daria cosseno de zero, ou seja, cosseno de zero dá 1. Então, esse limite aqui, ó, ele está dando 1. Agora, nesse caso aqui, vai ficar o quê? Ó? O seno de π com n dividido por infinito, então vai ficar o seno de zero, né? Porque vai ficar o seno de π dividido por infinito, vai dar seno de zero. E o seno de zero é zero. Então, este seno aqui está indo para zero e o n está indo para o infinito. Lembra que situação que você está tendo aí? Você está tendo uma indeterminação. Quando você tem infinito vezes zero, você tem uma indeterminação. Você tem que usar L'Hopital aí. Ou eu posso fazer a seguinte coisa, tá? Eu posso escrever esse n da seguinte forma. Quando a gente vai usar o L'Hopital, a gente tem que escrever um produto de uma coisa indo para o infinito. No caso, o n vai para o infinito, vezes uma coisa indo para zero, como zero sobre zero ou infinito sobre infinito. A coisa mais simples da gente fazer é mandar o n para baixo. Mandar o n para baixo, ele vai invertido, não é isso? Ele vai invertido. Então, vai ficar assim, né? Então, vai ficar esse limite aqui, vai ficar seno de π sobre n dividido por 1 sobre n. Tá? Lembra desse limite aqui que eu já mostrei para vocês, quando a gente tem isso aqui, ó, seno de x sobre x, quando o x vai para zero, esse limite aqui dá 1, tá? Mais geralmente, se eu tiver um seno de a vezes x dividido por ax, quando o x vai para zero, isso aqui também dá 1, é a mesma coisa que eu já fiz, inclusive, como exemplo para vocês, né? Então, este tipo de limite aqui é x, né? Você fala, professor, aqui é n, tanto faz, né? Isso aqui é uma letra, né? Você pode trocar para n, que vai dar na mesma coisa, tá? Tá certo? N indo para zero. Aqui, no caso, o n está indo para o infinito, mas 1 sobre n vai para zero, tá? Então, quando o n vai para o infinito, 1 sobre n vai para zero. Tá? A gente também sabe disso, porque uma coisa dividido por uma coisa, 1 dividido por uma coisa muito grande, então 1 dividido por infinito, né, que esse caso vai para zero. Então, ó, se limite quando o n vai para o infinito de 1 sobre n, isso aqui é zero, tá? Então, está dando exatamente o comportamento que está acima. Então, qual situação que eu tenho? Eu tenho seno de πn dividido por 1 sobre n. Para ficar isso aqui dar 1, o que está acontecendo? Teria que aparecer um π aqui, para esse fator ficar exatamente igual a esse, porque daí eu posso usar essa propriedade aqui. Então, o que eu faço? Ó, eu multiplico por π em cima e divido por π. Quando você multiplica e divide, você não está fazendo nada. Então, eu vou deixar o r ao quadrado vezes π aqui, e vou mandar o π para lá. Então, vai ficar o quê? Ó? Vai ficar seno de π dividido por n, embaixo π dividido por n.
Então, esse limite aqui, quando o n vai para o infinito, ele vai para onde? Esse limite todo vai para 1. Então, o que sobra no final das contas para a gente? Sobra que a área do círculo vai dar o quê? Πr ao quadrado, que é exatamente a área do círculo que você está acostumado. Então, esse foi o processo de exaustão usado pelos gregos para poder calcular a área do círculo. Obviamente, eles não conheciam o limite como são estabelecidos hoje o limite, mas eles conheciam muito de geometria e eles sabiam que seno de x dividido por x, quando o ângulo ia para zero, por geometria, isso dá 1. Tudo geometricamente, tá? Eles faziam tudo geometricamente. Esse conceito, esse processo aqui, ó, esse limite quando o x vai para zero, eles não conheciam como é que se diz? A notação limite, o conceito estabelecido por Newton, mas eles sabiam quando você pegava o ângulo θ, dividia o seno de θ dividido pelo ângulo θ, isso aí ia para 1. Quanto menor o valor do ângulo, mais próximo de 1 você ia. E aí, usando este conceito aí, né, eles conseguiam calcular nesse processo de exaustão uma coisa parecida com isso aqui, dando 1, e chegaram que a área do círculo dava r ao quadrado vezes π. Tá? Bom, aí você fala, professor, por que você aplicou o processo de exaustão aqui para a gente calcular a área do círculo? Isso aqui só foi por curiosidade, tá? O processo de exaustão só foi por curiosidade. Mas o Newton utilizou o processo de exaustão para identificar como é que era a área abaixo de uma função. E o que ele fez? Tá? Então, para calcular a área abaixo deste gráfico aqui, o que foi feito? Tá? Eu não vou falar exatamente o que o Newton fez, porque eu não sei exatamente o que ele fez, mas a ideia é mais ou menos isso que eu vou dizer. Tá? A ideia vai ser essa ideia mesmo que eu vou falar, mas não sei se vai ser exatamente com os mesmos detalhes que eu vou fazer, mas é claro que a ideia ela foi ficando cada vez mais simplificada ao longo dos anos, mais clara, mas a ideia vai ser parecida com o que eu vou falar aqui. O que foi feito aqui, tá? Então, primeiramente, ó, entre A e B, aqui que é o domínio que eu estou desenhando o gráfico da minha função, eu tenho um domínio que a gente chama um domínio contínuo. Então, é possível a gente introduzir uma partição. O que é uma partição? Eu vou pegar dentro do intervalo A até B e vou escolher alguns pontos específicos, tá? Eu vou pegar um ponto, eu vou chamar A igual a x0, vou pôr um ponto x1, um ponto x2, um ponto x3, um ponto x4, até chegar em B, eu vou chamar esse B de ponto xn. Em geral, essa partição, a gente coloca uma partição homogênea. O que é uma partição homogênea? Que a distância entre cada um dos pontos ela é igual. Então, entre x1 e x2 e entre x2 e x3, a distância é igual entre elas, tá? Mas aqui eu não vou chegar numa fórmula muito específica, tá? Não vou utilizar uma fórmula muito específica, mas a ideia vai facilitar usar essa ideia que a distância entre dois pontos consecutivos ela é sempre igual, né? Facilita. Então, eu vou colocar que a distância entre x1 e x2, eu vou chamar essa distância de h, tá bom? Então, entre x2 e x3 vai ser h, entre x3 até x4, ó, essa distância é sempre h, tá bom? E aí, vou fazer o seguinte, eu vou aproximar a área do meu círculo usando, por exemplo, uma figura geométrica que eu conheço a área dela. Então, eu posso, por exemplo, aproximar a área do meu círculo usando um retângulo. Ó, então, aqui é o f de A, o f de x0. Este ponto aqui é o f de x1, tá? Ó. Este ponto aqui é o f de x2. Este aqui, ó, o f de x2, que é o ponto do domínio, e aí eu pego a imagem do ponto, ó, o f de x2, e assim sucessivamente em cada um dos pontos. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou aproximar a área do
abaixo desta curva aqui, usando figuras geométricas conhecidas. Por exemplo, a área do retângulo, ó. Tá bom? Então, vou pegar a primeira areazinha aqui, ó. A área do retângulozinho. Tá? Com o retângulo avaliado no ponto x0. Então, o primeiro retângulo eu vou chamar de retângulo 1. Daqui a pouco eu coloco ali qual que é a fórmula da área do retângulo 1. Aí eu pego um retângulo 2, tá? Retângulo 2. Vamos fazer aqui em magenta. Retângulo 2, ó. Esse é o retângulo 2. Aí eu pego um retângulo 3. Você está vendo que eu estou pegando a altura do retângulo, exatamente o valor da função no primeiro ponto, tá? Então, no ponto, o retângulo entre x0 até x1, eu estou pegando a altura, o f de x0. O retângulo entre x1 até o ponto x2, eu estou pegando a altura, o valor f de x1, tá vendo? O retângulo entre x2 até x3, que eu vou fazer em, sei lá, azul, que é este aqui, eu vou pegar como altura o valor da função no ponto x2, tá vendo? Então, esse aqui é o retângulo R3. E assim sucessivamente. Então, você percebe o quê? Você percebe que a área do retângulo, ela está aproximando a área abaixo da curva. É claro que, por exemplo, aqui a gente está perdendo um pouquinho, né? Está perdendo esse pouquinho aqui. Tá? Vou fazer em azul, em preto. Ó, tá perdendo esse pouquinho. Tô perdendo esse pouquinho. Mas aqui, em compensação, tá colocando um pouco mais do que devia, tá certo? É claro que, por exemplo, se eu tivesse usado, ao invés de retângulo, tivesse usado um trapézio, ficaria melhor. Tá? Mas como eu quero deduzir a fórmula, aí tanto faz qual figura geométrica que eu uso, trapézio ou retângulo. Você fala, professor, o que é o trapézio? O trapézio é aquela figura assim, ó. Olha, essa aqui é um trapézio. Então, por exemplo, você poderia colocar esse tamanho aqui usando esse lado com esse aqui, ó. Daí ficaria um trapézio, ó. Ficaria muito melhor a área. Inclusive, tem uma fórmula que é quando a gente faz a integração numérica de funções, tá certo? Porque a integração numérica, ela utiliza esses processos geométricos mesmo. A gente faz a aproximação da área abaixo de uma função, utilizando realmente as funções, a área de funções conhecidas, de figuras geométricas conhecidas. E a regra do trapézio é muito usada, tá? Não é a melhor, mas é muito usada, a regra do trapézio, no qual a gente faz a aproximação da área abaixo de uma curva utilizando trapézios. Essa aqui que eu estou usando é chamada de regra do retângulo, no qual a gente aproxima a área abaixo de uma curva usando retângulos. Ela não é muito boa numericamente, mas como eu quero deduzir uma fórmula para vocês, não uma fórmula, eu quero deduzir uma ideia para vocês, que vai ser a ideia da integral, ela é bastante útil. Bom, como é que é a área do triângulo R1? Vamos lá fazer a área do triângulo R1. Deixa eu colocar uma página a mais aqui. A área do triângulo R1, então, a área do R1, lembrando que ele é assim, né? Ele tem lado H e a altura dele é o f de x0. Então, a área do R1 vai ser f de x0 vezes h. A área do R2, o R2, ele também é assim, né? Ele tem lado H, né? Se você olhar aqui, ó, lado todos deles é H, porque a distância entre dois pontos consecutivos eu estou colocando H. Mas a altura dele agora vai ser o f de x1, tá? Então, a gente tem inclusive uma forma simples da gente encontrar. O R3, não precisa pensar nem um pouco para a gente achar a área do R3, ó. Vai ser o f de x1, né, vezes h, e do R3 vai ser o f de x2 vezes h, tá? Quantos
retângulos eu terei aqui no meu, na minha figura? Eu coloquei n mais 1 pontos, porque começa em x0. Então, é x0, x1, x2, x3 até xn. Então, eu tenho n mais 1 pontos. Quantos retângulos a gente vai ter? Vamos pensar um pouquinho? Olha, se eu tivesse do ponto x0 até o ponto x3, que é esse aqui, eu teria 3 retângulos. Então, como eu tenho 4 pontos e 3 retângulos. Então, 4 pontos definem 3 retângulos. Se eu colocar um ponto a mais, por exemplo, x4, eu coloco um retângulo a mais. Tá certo? Então, com 5 pontos, que vai de x0 até x4, eu teria 4 retângulos. No caso, eu tenho n, vai até o n, então são n mais 1 pontos. Então, eu tenho quantos retângulos? Eu tenho exatamente n retângulos. Então, o último retângulo que eu tenho para calcular a área, o ARN, que é o último que eu vou ter, vai ficar o quê? Vai ficar f de xn menos 1 vezes h. Tá certo? E como é que vai ser a área total quando eu somar todos esses retângulos aqui? Então, quando eu fizer a soma de todos os retângulos, então, se eu fizer a soma de todos os retângulos, se eu pegar o retângulo AR1, a área do R1, do retângulo R2, do retângulo R3, do R4, até o Rn, quando eu faço a soma, eu vou fazer o quê? Eu vou encontrar a área aproximada abaixo da minha curva, correto? Então, quando eu faço essa soma aqui. Então, a área abaixo da curva, ela vai ser aproximadamente como a soma da área R1 mais da área R2 até a área Rn, certo? Só que a gente tem uma fórmula para cada uma das áreas. Vai ficar o quê? F de x0 vezes h, ó, f de x0 vezes h, mais f de x1 vezes h, até f de xn vezes h. Correto? Xn não, xn menos 1. Xn menos 1 vezes h. Posso colocar isso aqui usando um símbolo muito mais fácil, né? Lembra quando a gente tem uma soma, eu posso usar um símbolo de somatório. Então, eu posso escrever isso aqui assim, ó, como um somatório de I começando em 0, indo até n menos 1 do que f de xi vezes h. Olha lá que legal. F de xi vezes h. Perceba que o que está escrito em cima é exatamente o que está escrito embaixo aqui. Esse símbolo de somatória, na verdade, ele é um algoritmo, né? Ele está dizendo como você vai fazer uma soma, tá? Então, essa soma aqui, ela vai ser uma soma que começa I indo de 0 até n menos 1, tá certo? Aonde que o índice está? Está dentro do x, dentro do f. Então, quando você abre essa somatória aqui está falando o seguinte, começa em 0. Então, você coloca I igual a 0. Então, I igual a 0 vai dar o f de x0 vezes h. Coloca I igual a 0 aqui. Aí fala o quê? Mais, incrementa 1 no I. Então, vai igual a 0, o próximo I igual a 1. Então, vai ficar mais, né? F do que? F de x1 vezes h, que é o que está aqui. Mais, incrementa mais 1. Então, vai ficar o I igual a 2. Então, vai ficar F de x2 vezes h, que é o que está aqui, o próximo. E vai até onde? Até o I igual a n menos 1. Então, vai ficar o F de xn menos 1 vezes h. Então, esta soma aqui a gente escreve como esse somatório aqui. Bom, então, esta área aqui é uma área aproximada abaixo da curva. Então, é a área abaixo da curva. Aí você fala, professor, onde está aquele processo de exaustão que você falou? Vai estar aqui agora. Olha, o que você faz? Você não pode fazer o seguinte, você não pode dobrar o tamanho, a quantidade de retângulos que você tem, se ao invés de você tomar H, você pegar um H dividido por 2? Você pode, tá certo? Então, quanto
mais pontos você coloca, equivale a você pegar o h cada vez menor, tá? Então, se você for pegar o h cada vez menor, então você está colocando mais pontos e mais retângulos. Então, se você pegasse, por exemplo, ao invés de h, você pegasse o h sobre 2, olha como é que ficaria. Então, esse erro que você está tendo, tá? Vou dar um zoom aqui nele. Então, ficaria uma coisa desse jeito aqui, né? Então, esse erro que a gente está tendo aqui, ó, que é o erro que a gente está tendo aí para aquele retângulo lá, ó, tô dando um zoom. Se você colocar, aqui é h, né? Então, se eu colocar aqui um ponto no meio aqui, então vai ficar h sobre 2, aqui h sobre 2, olha o que vai acontecer. Então, você vai colocar, esse aqui seria o seu retângulo 1, né? Porque ele começaria nesse ponto. Mais o próximo ficaria esse retângulo aqui, ó. Olha lá para você ver. Então, quando você divide por 2, você já melhora. Você tinha esse erro aqui, ó. Esse erro todo em magenta. Quando você divide por 2, esse ponto, essa região aqui, ó, você não está errando mais. Você já está capturando ela já. Então, o processo de exaustão foi utilizado por Newton para quê? Para aproximar melhor a área da minha figura abaixo da curva. E o que ele percebeu, hein? Ele percebeu que para fazer essa aproximação, bastava ele fazer o h indo para zero. Só que se o h fosse para zero, o número de pontos crescia muito. Crescia bastante. O número de pontos ia para infinito. Então, usando esse conceito, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que tentar... ele sabia que isso aí era um processo de limite, só que ele tinha dois tipos de limite, né? Ele tinha um limite do h indo para zero, né? Então, você tem o h indo para zero e o n indo para o infinito. Então, a sua somatória ia ficar esquisita aí para você poder fazer este limite. Então, ele teria que conectar o n com o h, tá? Então, qual o processo que ele percebeu aí para fazer essa conexão envolvendo o n, que era a quantidade de pontos, e o h, tá? Então, a gente percebe que o h, né? Então, se eu pego o ponto x e mais 1, opa, deixa eu fazer em preto aqui. Então, se eu pego dois pontos consecutivos, eu pego um ponto x e mais 1 menos o xi, isso aqui está dando o quê? Está dando um h, tá certo? Bom, mais do que isso, se eu coloco uma quantidade... Então, o h também, ele tem a relação, né? O h vai ficar o quê? É o b menos a dividido por n, que é o tamanho exatamente que eu tenho para poder representar isso aqui, que eu estou pegando o quê? Eu estou pegando a distância entre b menos a, e o tamanho do h vai ficar o quê? B menos a dividido pelo número de retângulos que eu tenho. Eu tenho exatamente n retângulos numa partição com n mais 1 pontos, como a gente já verificou. Tá certo? Bom, então eu tenho o quê? Eu tenho que xi mais 1 menos xi é igual a b menos a dividido por n. Então, a gente tem essa relação aí. Então, o que o Newton fez? Bom, eu vou pegar esse h aqui e vou mandar o h indo para zero, ou seja, vou pegar o meu retângulo cada vez menor. O h indo para zero, ele pensou numa ideia chamada de diferencial. Diferencial era o menor tamanho que ele poderia pegar e ainda assim era um tamanho diferente de zero. Então, esse é um conceito abstrato que o Newton colocou. E essa somatória aqui, que iria de igual a zero até o n menos 1, ele pensou o seguinte, opa, a gente está fazendo, dentro dessa somatória, a gente está fazendo uma somatória envolvendo o quê? Limites da função indo do ponto A até o ponto B. Então, ele pegou esse limite aqui, né? Ele definiu esse limite
quando o i vai para o infinito e o h vai para zero, desta somatória aí, ó, n menos 1 de f de x e h, ele escreve isso aqui desse jeito, como a integral de a até b, aqui é o f de x, né? Então o f de x ele põe para o f de x para pegar a partição minha sendo uma quantidade infinita, né? Para pegar todos os pontos do meu domínio. E o h ele troca pelo diferencial, ele chama isso aqui de dx, tá? Então, esse limite aqui dentro do processo de exaustão de Newton, mandando o h para zero, e a quantidade de pontos aí da partição indo para a quantidade de pontos para o infinito, então esse aqui é um limite duplo, é o limite do i indo para o infinito, do h indo para zero, ele troca esse limite por esse símbolo aqui. E este símbolo, ele dá um nome, isso aqui chamado de integral de a até b de f de x. É possível calcular a área de uma figura usando o processo de exaustão de Newton, tomando o limite, esses dois limites aqui, a quantidade de pontos indo para o infinito e o h indo para zero? Sim. E foi assim que ele fez os primeiros cálculos da área. Mas eu não vou fazer desse jeito, tá certo? Eu já vou usar o conceito mais importante e por que a gente aprende primeiro derivada para depois aprender integral. A princípio, não parece que existe relação nenhuma entre esse conceito de integral aqui, que é o cálculo abaixo, que é o cálculo da área abaixo de uma curva, né? A princípio, o que tem a ver isso aqui com derivada? Nada, 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 tá? Esse é um processo, se você parar para pensar, o que eu fiz? Eu utilizei o processo de exaustão que os gregos usaram para calcular a área do círculo. A diferença que eu estou usando aqui, ao invés de usar triângulo, eu estou usando retângulo, mas eu estou usando o mesmo processo. Eu estou tomando um limite de uma quantidade de retângulos indo para o infinito. Foi isso que foi feito aqui, tá? Mas, a princípio, não tem nada a ver com derivada. O que conecta a derivada com a integral? É o que a gente chama de teorema fundamental do cálculo. O teorema fundamental do cálculo é o teorema que amarra a derivada com a integral, ou seja, ele que estabelece qual a relação envolvendo a derivada e a integral, tá? Esse aí foi exatamente o teorema fundamental que uniu, ou seja, que deu um passo grande aí para o cálculo diferencial e o cálculo integral, eles serem tão importantes dentro da matemática, e aí deu condições para a matemática e as ciências que dependem da matemática, que são todas as ciências exatas, e depois, posteriormente, as ciências que não são exatamente as ciências exatas, mas que se utilizam de ferramentas das ciências exatas, ou seja, todas as ciências, tá? Todas as ciências. Se a ciência tem alguma coisa de exata atrás dela, tá? Foi essa unificação utilizando o teorema fundamental do cálculo. Então, esse é o teorema mais importante dos teoremas todos que a gente tem dentro de cálculo. Ele é simples, tá? Não vou demonstrar. A demonstração também não é muito difícil de fazer, mas eu não vou demonstrar. Eu vou só enunciar que ele diz o seguinte, olha, seja aí um intervalo contido dentro do conjunto dos reais e seja f uma função contínua, tá? Obviamente, para poder fazer a demonstração do teorema fundamental do cálculo, se a função for contínua é muito mais fácil, mas a gente consegue calcular a integral de funções que não são contínuas, tá? Mas eu vou enunciar aí como usando função contínua. Então, seja aí um intervalo, por exemplo, pode ser aquele intervalo de a até b lá,
e seja f uma função contínua definida em I, e seja A um ponto pertencente a I. Então, se eu definir essa quantidade aqui, esse f grande igual a integral dessa f pequenininha aí, o que a gente tem? Esta f grande é a primitiva, ela é chamada de primitiva da função f, e tem a seguinte propriedade: a derivada da f em relação a x é igual à função f de x pequena. Trocando em miúdos, né? Você fala, professor, não entendi nada do que esse teorema fundamental do cálculo está dizendo. Trocando em miúdos, ele diz o seguinte, que a derivada é a operação inversa da integral, ou a integral é a operação inversa da derivada, tá certo? Então, se você pegar uma função que você derivou e você integrar, você recupera a função original. Ou seja, dá um exemplo aqui, bem específico aqui, né? Então, quer dizer o seguinte, que se eu pegar, né? Então, tá dizendo isso aqui, né? Então, f de x igual a integral de a até x de f de t dt. Então, se eu pegar o seguinte, olha, a integral de seno de t dt de a até x é igual a um f de t, correto? E qual propriedade que vai ter esse f de t? Se eu pegar derivar o f de t, ele vai dar igual ao quê? O seno de t. Eu pergunto, qual função que derivando dá o seno? Qual função que você derivando dá o seno? A função que você derivando dá o seno, a gente já sabe de derivada. Ó, vamos olhar para as derivadas que a gente conhece? Qual derivada que dá o seno? Se você lembrar lá de derivadas, vai lembrar que quando você pega, deriva o cosseno de x, isso aqui dá menos seno, não é isso? Opa! Então, eu posso passar um menos para cá, né? Então, vai ficar a derivada de menos cosseno de x dá seno. Correto? Então, a derivada de menos cosseno de x dá seno. Então, quem é a função que colocada aqui dentro vai dar como derivada a função seno? É a função menos cosseno, tá? Então, d dx de menos cosseno, aqui não é t, aqui é x, tá? Então, d dx, aqui é x. Então, d dx de menos cosseno de x, isso vai dar seno de x, correto? A gente já sabe disso. Vou pôr x aqui. Bom, então quer dizer o quê? Quer dizer que a integral da função seno de t dt vai ficar igual ao que está aqui dentro. Então, a integral da função seno de t dt vai dar o quê? Vai dar menos cosseno de x, tá? Então, esse teorema fundamental do cálculo, ele estabelece que a derivada é a função inversa da integral e vice-versa. Na aula que vem, eu não vou fazer isso agora para dar um tempinho para a gente discutir, na aula que vem eu vou fazer vários exemplos usando o teorema fundamental do cálculo para a gente encontrar várias fórmulas usando a integral, tá? Eu vou apagar aqui porque eu vou fazer bonitinho na aula que vem, vou continuar isso aqui. Mas aí você já sabe uma integral, tá? Então, a integral do seno é igual a menos cosseno. E, claro, a gente vai usar todas as derivadas que a gente sabe para a gente encontrar as fórmulas das integrais. Vou falar das propriedades da integral também para a gente poder encontrar as fórmulas usando as derivadas para a gente encontrar as integrais, que a gente chama isso aí de antiderivação, tá? Então, por hoje eu termino aqui.